Em 13 de setembro de 1996, o mundo da música perdeu uma de suas lendas mais influentes. Tupac Shakur teve sua vida tirada em Las Vegas, após uma luta de boxe de Mike Tyson. O que parecia ser um crime motivado por uma disputa entre gangues evoluiu para uma intrincada rede de teorias, investigações e segredos obscuros que envolvem alguns dos nomes mais importantes da indústria musical. No centro dessa polêmica está Juwei Keefe Davis, um antigo líder de uma gangue de Compton que fez revelações explosivas sobre a noite do crime. Em sua declaração, ele aponta Sean Diddy Combs como o verdadeiro instigador desse crime. Essas acusações reabriram velhas feridas no mundo do hip-hop, reacendendo as chamas da rivalidade entre a costa leste e a costa oeste. E agora, com documentos judiciais apontando para Diddy, a controvérsia atingiu um nível completamente novo. Duane Davis, conhecido como Keefe D, tem sido uma figura-chave na narrativa do crime de Tupac há décadas. Embora inicialmente tenha negado seu envolvimento, nos últimos anos ele admitiu, em entrevistas e em seu livro autobiográfico, que esteve envolvido nos acontecimentos. Em 2008, durante uma entrevista com investigadores como parte de um acordo de imunidade, Keefe D fez uma declaração que chocou a todos. Ele alegou que Sean Diddy Combs lhe ofereceu $1 milhão para tirar a vida de Tupac Shakur e de Suge Knight, então líder da Death Row Records. Embora Davis nunca tenha recebido o pagamento prometido, sua confissão reacendeu as suspeitas sobre o papel de Diddy nesse caso. Segundo Davis, foi um intermediário chamado Eric Zip Martin quem lhe entregou a arma usada no crime. Em setembro de 2023, Keefe D foi preso perto de sua casa em Las Vegas, enfrentando acusações pelo assassinato de Tupac Shakur. Desde então, sua equipe jurídica tem tentado arquivar o caso, argumentando que Davis havia recebido imunidade do governo federal em entrevistas anteriores. No entanto, os promotores de Las Vegas rejeitaram essas alegações, afirmando que não há evidências de nenhum acordo de imunidade que o proteja de ser processado por esse crime. Além disso, documentos judiciais recentemente divulgados incluem declarações impactantes que vinculam diretamente Diddy à suposta orquestração e financiamento da morte de Tupac. A defesa de Keefe D argumenta que Diddy utilizou intermediários para evitar deixar rastros, uma estratégia que, se confirmada, poderia transformar esse caso em um dos mais controversos da história do entretenimento. Sean Diddy negou categoricamente qualquer envolvimento no assassinato de Tupac. Através de sua equipe jurídica, ele classificou essas acusações como infundadas e motivadas pela busca de atenção por parte de Davis. No entanto, as reações no mundo do hip-hop foram diversas. Enquanto alguns defendem Diddy, outros afirmam que essas acusações não são novidade e que o produtor já enfrentou rumores semelhantes há anos. A possibilidade de que uma figura tão influente como Diddy esteja envolvida em um crime dessa magnitude tem polarizado a opinião pública. Enquanto isso, as redes sociais fervilham com debates e teorias sobre a verdade por trás dessas acusações. Para compreender a real dimensão dessas acusações, é necessário voltar à década dos anos 90, quando a rivalidade entre a costa leste e a costa oeste estava no seu ponto mais alto. Tupac Shakur e The Notorious Big, dois dos nomes mais icônicos do rap, tornaram-se os símbolos dessa disputa, com Diddy como figura-chave na Bad Boy Records, o selo que apoiava Big, e Tupac como o rosto da Death Row Records, liderada por Suge Knight. Essa rivalidade não apenas definiu o cenário musical, mas também intensificou tensões pessoais e profissionais que, eventualmente, resultaram em tragédias. A possibilidade de que Diddy tenha desempenhado um papel no assassinato de Tupac levanta questões sobre quanto dessa rivalidade era realmente musical e quanto era uma luta pelo poder na indústria do entretenimento. Além das declarações de Keefe D, os documentos judiciais incluem referências a novas evidências forenses descobertas em relação à arma utilizada no assassinato de Tupac. Segundo os promotores, essas provas poderiam vincular diretamente envolvidos ao crime. As autoridades rastrearam a arma até Eric Zip Martin, um suposto intermediário que, segundo Keefe D, teria agido sob as ordens de Diddy. Embora Martin tenha falecido em 2004, os investigadores acreditam que as provas forenses e os depoimentos
podem corroborar a participação de terceiros nesse caso. Com essa nova evidência, os promotores buscam construir um caso sólido que não apenas aponte para os autores materiais, mas também para os supostos responsáveis intelectuais por trás do crime. Como um dos produtores mais influentes das últimas décadas, sua reputação e legado estão em jogo. Artistas e figuras públicas expressaram suas opiniões, dividindo-se entre aqueles que defendem Diddy e aqueles que acreditam que essas acusações podem ter mais peso do que se pensava inicialmente. Alguns apontaram que esse caso pode ser um ponto de inflexão para a indústria, forçando-a a enfrentar as conexões entre a música, o poder e as controvérsias que definiram grande parte de sua história. Com o caso de Kef D avançando e os documentos judiciais apontando para Diddy, muitos se perguntam se isso pode se tornar um dos maiores julgamentos da história do entretenimento. Se forem apresentadas acusações formais contra Diddy, o impacto pode ser monumental. Os promotores deixaram claro que estão explorando todas as vias legais para determinar a responsabilidade de cada indivíduo envolvido nesse caso, incluindo tanto os autores materiais quanto os supostos responsáveis intelectuais. Um julgamento dessa magnitude não apenas teria repercussões legais, mas também reabriria feridas no mundo do hip-hop, obrigando suas figuras mais proeminentes a enfrentar questões difíceis sobre o passado. Em meio à controvérsia, figuras próximas a Tupac vieram a público para dar sua versão dos fatos. Companheiros da Death Row Records e amigos pessoais do rapper falaram sobre as crescentes tensões entre Tupac e Diddy nos meses que antecederam o assassinato. Uma das declarações mais impactantes veio de um ex-segurança de Tupac, que afirmou que o rapper temia por sua vida devido a ameaças que, segundo ele, vinham da costa leste. Esse testemunho adiciona mais uma camada de complexidade a um caso que já, por si só, está cheio de segredos e contradições. Essas declarações reforçaram a ideia de que o assassinato de Tupac não foi um ato impulsivo, mas sim o resultado de um planejamento cuidadoso e de motivações profundamente enraizadas na rivalidade do hip-hop. Com a filtragem dos documentos judiciais e as acusações contra Diddy, o caso explodiu nas redes sociais. Milhares de usuários compartilharam teorias, opiniões e análises sobre o que realmente aconteceu naquela fatídica noite de setembro de 96. A polarização é evidente. Enquanto alguns defendem Diddy, argumentando que as acusações carecem de provas sólidas, outros acreditam que o produtor tem muito a explicar. Em uma reviravolta inesperada, a atenção renovada sobre Diddy e o assassinato de Tupac levou a novas perguntas sobre a morte de The Notorious Big, também conhecido como Biggie Smalls, assassinado apenas 6 meses depois de Tupac. O caso de Biggie também permanece sem solução. Embora muitos acreditem que ambos os crimes estejam relacionados, alguns investigadores e especialistas jurídicos sugeriram que o caso de Biggie pode conter pistas cruciais sobre o assassinato de Tupac e o papel que figuras de alto escalão da indústria podem ter desempenhado nesses trágicos eventos. A possibilidade de que esses dois casos estejam interligados destaca a necessidade de chegar ao fundo da verdade, não apenas para buscar justiça para Tupac e Biggie, mas também para encerrar um capítulo sombrio na história do hip-hop. O assassinato de Tupac Shakur continua sendo uma ferida aberta, não apenas para o mundo do hip-hop, mas para toda uma geração que viu um dos artistas mais influentes de seu tempo ser silenciado de forma brutal. Agora, com essas novas acusações ligando Sean Diddy Combs ao caso, a busca pela verdade tomou um rumo inesperado. Os documentos judiciais, as declarações de Kef D e as crescentes especulações reacenderam uma controvérsia que parecia destinada a cair no esquecimento. Mais do que manchetes e teorias, este caso destaca a importância da justiça e da responsabilidade, independentemente de quão alto seja o pedestal em que alguém se encontra. Sean Combs construiu um império, um legado que parecia intocável, mas essas acusações colocam em risco não apenas sua reputação, mas também seu lugar na história da indústria. Para seus defensores, essas acusações são apenas tentativas de difamação. Para seus críticos, são a confirmação do que sempre suspeitaram. O mundo está observando. Este caso não é apenas sobre Tupac ou Diddy, mas sobre a verdade, sobre fechar feridas e aprender com as lições de um passado turbulento. Seja qual for o desfecho, o que fica claro é que o hip-hop nunca mais será o mesmo. Se você gostou do vídeo,
Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para não perder nossas próximas histórias. Muito obrigado, até a próxima.